Boa noite a todos, boa tarde ainda a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse momento do GT Covid, da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Eu queria, nesse momento, agradecer muito a Maíra Moura por ter atendido o nosso convite e estar conosco hoje para falar um pouquinho sobre o status atual da pandemia e falar um pouco sobre a variante Ômicron e também o papel da vacinação. A Maíra Moura, nossa convidada de hoje, é enfermeira, doutoranda em saúde coletiva pela Unifesp, mestre em tecnologia de imunobiológicos pela Fiocruz, gerente de farmacovigilância do Instituto Butantan e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Maíra, seja muito bem-vinda. Novamente, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu passo, então, a palavra à professora Maria de Fátima, vice-diretora da Escola de Enfermagem. Boa tarde a todos, boa tarde particularmente para a Maíra, que gentilmente aceita o nosso convite para fazer uma apresentação aí do cenário atual, né, da pandemia pela Covid-19, agora sob o protagonismo da variante Ômicron, né, aquilo que a gente não esperava voltou, mas queria agradecer muito a disponibilidade da Maíra de estar com a gente hoje, para que a gente tente elucidar umas dúvidas e talvez até apaziguar um pouco o coração, não sei o que ela vai trazer. Mas quando a gente conhece mais, a gente tem um pouco mais de segurança para tomar decisões, né, e garantindo aí que a gente preserve o bem-estar e a vida de todos. Então, em nome da Escola de Enfermagem, da diretoria da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e de todos os nossos colegas docentes, servidores técnicos administrativos, eu passo a palavra para a Maíra, agradecendo, então, essa participação no grupo Covid-EE, que funciona desde 2020, Maíra, desde 23 de março de 2020. A gente quer muito acabar o grupo e não consegue. Obrigada, Maíra. Boa palestra. Obrigada, Maria de Fátima, obrigada, Vanessa. Eu acho que o seu grupo não vai acabar tão cedo, mas não acho que isso seja ruim, né? Acho que não é uma coisa ruim. Como a gente estava conversando no início, a pandemia, ela, claro, não é uma situação agradável, não é o que a gente gostaria de estar vivendo, mas ela traz muitos ensinamentos, né? E a gente tem que aproveitar. Já que está aí, a gente tem que aproveitar. Agradeço muito o convite, estou bastante lisonjeada em participar dessa reunião, desse grupo. Espero conseguir contribuir de alguma forma com vocês. Como a Vanessa comentou, eu faço parte da equipe de farmacovigilância do Instituto Butantan, e aí eu queria rapidamente contar para vocês como que eu atuo, né, nessa área. Toda a indústria farmacêutica, ela precisa ter uma área, um setor de farmacovigilância para monitorar os seus produtos, né? Então, a gente fala muito das vacinas de Covid, né? Quão seguras elas são, quão eficazes elas são, e tudo isso baseado nos estudos clínicos que foram realizados assim, após o desenvolvimento, né? E aí sim avalia em seres humanos esses medicamentos, né? Essas vacinas. Mas depois que essas vacinas são comercializadas, a gente também continua esse monitoramento. E isso é obrigatório no mundo inteiro, principalmente depois do evento da talidomida, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, que era um medicamento utilizado para enjoos durante a gestação, né? Utilizado ali mais ou menos na década de 60, e aí as mulheres que utilizaram esse medicamento vieram a ter bebês que nasceram com uma formação, né? Uma formação congênita. E aí, a partir daí, o mundo começou a entender a necessidade de centralizar informações de segurança dos medicamentos em geral, né, que estão sendo utilizados. E então começa assim, a indústria farmacêutica tem um setor de farmacovigilância que fica monitorando a segurança. Esses eventos que ocorrem após o uso
dos nossos medicamentos, no caso do Instituto Butantan, das nossas vacinas e dos nossos soros, a gente notifica para a Anvisa reporta para uma unidade da Organização Mundial de Saúde que chama Uppsala Medical Center, né? E aí, assim, a gente consegue ter essa visão central. E como é que a farmacovigilância faz isso? Como é que a gente monitora a segurança das nossas vacinas e soros, por exemplo? Existem várias formas, a mais comum é a espontânea, então a gente tem um canal aberto de recebimento, a gente faz trabalhos para incentivar a notificação de eventos adversos pelos profissionais de saúde, né? Então é muito importante os profissionais que estão na ponta entenderem a importância de identificar um evento adverso, ou seja, alguma coisa desfavorável que aconteceu após o uso das nossas vacinas ou dos nossos soros, e notificar para a gente. E aí a gente consegue, com base nessas notificações e nas informações que a gente recebe, avaliar se existe alguma causalidade, né, se esse evento realmente pode ter sido causado pela vacina ou não. E isso, assim, a gente vai avaliando a segurança dos produtos. Então, de forma bem resumida, a farmacovigilância faz isso, e aí eu lá no Instituto Butantan fico coordenando as equipes e todas essas informações que a gente recebe, a gente também faz as avaliações, os relatórios, para conseguir dar seguimento a isso, detectar se existe alguma coisa diferente do que estava previsto nos ensaios clínicos, atualização de bula. Então, é mais ou menos isso que a gente faz lá na nossa área. Mas entrando aqui no nosso tema, né, para falar sobre o atual momento da pandemia de Covid-19 e também falar com esse olhar para a variante Ômicron e de que forma que a vacinação impacta, né, interfere nisso tudo, a gente precisa começar falando um pouco sobre as variantes em si, né? Por que as variantes, elas são tão importantes e como que isso acontece? Então, só para a gente relembrar mesmo conceitos, né, que os vírus, eles têm essa característica de mutação, né? Eles passam por várias mutações várias vezes, e essa característica, ela vai variar de vírus para vírus. Então, se a gente pegar um vírus, como exemplo, a influenza, né, que é um vírus que tem uma capacidade de mutação altíssima, a gente vai ver que, anualmente, são vírus novos que estão circulando, né, são cepas novas, são variantes novas de influenza que estão circulando. Então, a influenza, ela tem essa capacidade de mutação numa velocidade muito grande. Graças a Deus, o SARS-CoV-2, ele não tem essa velocidade como tem o vírus da influenza, por exemplo. Se a gente pensasse, né, que a pandemia estivesse sendo causada pelo vírus da influenza, que a população toda estivesse vulnerável a esse vírus, hoje a gente não teria aí 5 variantes de preocupação, a gente teria muito mais, né? Então, pelo menos nesse aspecto, ainda bem que o SARS-CoV-2 ele não tem essa capacidade de mutação tão veloz quanto, por exemplo, o vírus da influenza tem. Mas, como a gente tem essa população muito vulnerável, né, tinha ainda há 2 anos atrás a população inteira mundial vulnerável a esse vírus, quanto mais ele circula, maior a chance de surgirem novas mutações, né? Só que não que o vírus ele não esteja sofrendo mutações o tempo todo, ele está. Só que existe uma diferença, né, entre as mutações que causam impacto e as mutações que não causam impacto. A grande maioria das mutações, elas têm pouco ou nenhum impacto, né? O problema é quando essas mutações, elas interferem diretamente na capacidade de transmissão desse vírus, na virulência desse vírus, né?
na capacidade desse vírus de diminuir, por exemplo, a eficácia de medidas de saúde pública, como, por exemplo, as vacinas e terapias que estejam disponíveis, né? Então, quando existe uma alteração que aumenta a transmissibilidade, aumenta a virulência, essa variante ela é chamada pela Organização Mundial de Saúde de uma variante de preocupação. E em relação ao SARS-CoV-2, nós temos 5 variantes de preocupação até agora, né? A alfa, a beta, a gama, a delta e agora a ômicron. Essas variantes, elas têm uma distribuição no mundo e que não necessariamente é idêntica, né? Elas têm umas distribuições diferentes. Então, quando a gente teve a primeira variante alfa, ela teve uma distribuição enorme, né, bastante importante. Se a gente compara com a gama, não teve essa distribuição tão importante. A delta já veio com uma força grande também. Então, cada variante de preocupação, a OMS, ela identifica que foi identificado uma nova variante, que essa nova variante, ela teve alterações naquelas características, né, principalmente de transmissibilidade e virulência, e aí já classifica essa variante como preocupação, e a partir daí a gente começa a monitorar e fazer uma vigilância genômica, né, para entender o que está circulando. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa vigilância genômica tão robusta, né? Acho que essa é a palavra. A gente tem, sim, alguns órgãos que faz, mas a gente sabe que quando identifica a primeira variante, ela já estava acontecendo há muito tempo, né? Não só porque a gente não tem de forma robusta a vigilância genômica em si, mas também porque acaba que os nossos laboratórios públicos, que são as referências para fazer essa vigilância, fazer essa identificação, né, de qual seria a variante circulando, eles também estão sobrecarregados, né? Quando começa a ter muito caso de infecção pelo vírus, esses laboratórios começam a ficar sobrecarregados e os resultados começam a demorar, então demora a gente entender a proporção, né? Não é uma coisa tão rápida, pá e bola, como em outros países, né, como, por exemplo, países da Europa e o próprio Estados Unidos e o Canadá, né, que conseguem fazer esse monitoramento mais próximo da realidade, né. E por que é importante, né, quando eu trouxe assim, por que falar dessas variantes especificamente, né? Porque toda a nossa estratégia de controle da pandemia, ela está muito baseada na vacina, né? Existem outras ferramentas que a gente utiliza, né, outros métodos, mas a vacina é a grande base ali para a gente conseguir controlar a pandemia. E as vacinas, elas são desenvolvidas e produzidas com base em quê? Elas são produzidas com base num antígeno, que é a proteína S, que é aquela proteína de superfície do vírus SARS-CoV-2 que forma, né, o que a gente identifica como a coroa do vírus, né? Essa proteína S, que é a proteína spike, ela é a chave, né? Ela é o local de ligação do vírus com a célula do hospedeiro, e é através dessa ligação, quando essa proteína spike se liga ali ao receptor na nossa célula, que o vírus consegue entrar dentro da célula do hospedeiro, no caso a nossa, né, e se replicar. E é assim que o vírus vai sobrevivendo, né. Então, já que essa proteína ela é tão importante, claro que ela foi o antígeno de escolha para o desenvolvimento das vacinas. E isso
foi para todas as vacinas, né? Então, as vacinas inativadas, elas usam o vírus inteiro ali, mas o grande antígeno são as proteínas spike de superfície, que é o que as nossas células do sistema imunológico vão reconhecer como um antígeno, como um corpo estranho, e vão desencadear uma resposta imunológica específica para esse antígeno, ou seja, uma produção de anticorpos específicos para esse antígeno. E a vacina de RNA mensageiro e as vacinas de vetor viral também partem do mesmo princípio, né? Porque essas vacinas, o que elas trazem? Elas trazem ali parte do material genético, do código genético do SARS-CoV-2, que, uma vez lido pelo ribossomo, que está ali no citoplasma das nossas células, vai produzir a proteína spike, que vai ser reconhecida pelas nossas células de defesa como antígeno e desencadear a resposta específica para aquele antígeno. Então, todas as vacinas, elas consideram ali, na sua base, né, de estrutura de desenvolvimento, a proteína S, né? E eu acabei que eu podia ter mostrado isso aqui antes para vocês. Então, essa aqui é a proteína S, e a proteína spike, né, a proteína S, ela tem pontos de ligação, né, como eu falei para vocês. E o que aconteceu com a variante Ômicron? Todas as variantes, elas têm algumas mutações no vírus todo, mas a gente sempre vai buscar entender qual foi a mutação na proteína spike, uma vez que é a proteína que se liga às nossas células para desencadear a replicação viral, e também é a proteína utilizada como antígeno das vacinas, né? E quando a gente faz essa comparação da Delta, por exemplo, que também foi uma variante bastante importante, uma variante de preocupação bastante importante, com a Ômicron, a gente vê uma diferença estrondosa, muito grande, né? A Ômicron, ela trouxe 43 mutações. Então, quando a gente compara a Ômicron a variante anterior, a Delta, ela tem 43 mutações. O problema é que 15 delas aconteceu na ligação da proteína S, né? Então, isso é o que torna a variante Ômicron muito mais transmissível, e é o que dá essa característica dela de escapar dos anticorpos neutralizantes, sejam eles produzidos a partir de uma infecção natural prévia, né, uma infecção prévia por outra variante, ou seja, eles produzidos através da indução por vacina mesmo. Isso é o grande, o X da questão, né? É a quantidade de mutações que a gente tem na Ômicron, na proteína S, e principalmente a quantidade de mutações que a gente tem exatamente ali no receptor que faz a ligação com o receptor que está nas nossas células de defesa, né? Bom, essa variante Ômicron, ela surgiu na África do Sul, ela foi identificada pela primeira vez na África do Sul em novembro de 2021, e a partir daí logo ela ganhou o mundo, né? E o que desde novembro até hoje, o que a gente já sabe sobre essa variante? Que ela é capaz de infectar pessoas previamente infectadas pelo vírus SARS-CoV-2, que ela tem uma probabilidade de reinfecção pela Ômicron mesmo, grande quando comparado às variantes anteriores. O que isso quer dizer? Que quem, falando no termo popular, né, pegou Covid agora com a variante Ômicron, existe um risco grande de se reinfectar pela mesma variante. Isso não era muito frequente com as variantes anteriores, né? Então, você pega uma pessoa que teve Covid pela Delta,
geralmente ela não se reinfectava pela Delta, né? O que a gente viu foi reinfecções por variantes diferentes, né? Agora, pela mesma variante, isso não era tão comum. E a Ômicron tem trazido essa novidade de reinfecção pela mesma variante com uma frequência um pouco maior. A gente tem evidências de que a Ômicron, ela não é tão grave quanto as outras variantes, né? Então, ela tem um quadro clínico mais leve, né? Mas o que também a gente percebeu é que a hospitalização e a taxa, né, de óbito diminuiu consideravelmente em pessoas que estavam vacinadas. Então, uma coisa que eu ouço de algumas pessoas, às vezes, mas não está hospitalizando muito, não está morrendo muito, porque a Ômicron não é tão grave assim. Bom, parece que ela não é de fato tão grave assim. Mas a gente também tem que entender a situação que estamos vivendo agora. Hoje a gente tem, óbvio, ainda muita gente a ser vacinada, mas dependendo da região, e se a gente considerar o Brasil como um todo, e é óbvio que a vacinação não é homogênea no Brasil, mas se a gente considerar os números como um todo, a gente tem grande parte da população brasileira vacinada. E isso também está comprovado que impactou diretamente nas hospitalizações e nos óbitos, né? A vacinação interferiu também nesses dados. E a pandemia do Brasil, como é que tá, né? Então a gente vê aqui essas ondas, essa onda menorzinha vermelha foram as infecções causadas pela variante alfa. Essa primeira onda mais rosa são as infecções pela variante gama, a verde pela variante delta e agora a roxo pela variante ômicron. E quando também a gente olha mais de perto, né, a variante ômicron, como é que ela começou a se espalhar? Nos grandes centros, né, que são as pessoas que têm mais contato com outros lugares, né, viajam muito também, então você pega grandes centros, chega muita gente, sai muita gente. Então a Ômicron, como a maioria, né, como todas as outras variantes, começou nos grandes centros, mas o problema é que agora ela está se espalhando, né? Então, qual é a situação atual? A situação nós tivemos um crescimento exponencial, né, de infecção por Covid causada pela variante Ômicron, principalmente nos grandes centros, e aconteceu que a gente, quando compara o crescimento de infecção versus hospitalização, essas curvas elas não foram iguais, né? A gente teve um crescimento de hospitalização menor do que o crescimento de infecção, né? Então, a gente, apesar de ter tido um crescimento de infecção, né, numa velocidade, assim, avassaladora, a gente não chegou a entrar numa situação crítica, por exemplo, de hospitalização, né? O problema é que agora os grandes centros, eles estão estabilizando em relação à infecção, né? E a doença está indo para os interiores do Brasil. E aí a gente começa a ter algumas questões. Primeiro, que a vacinação para os interiores, ela é menor do que a dos grandes centros, né? Então, você tem uma população ali menos vacinada e também a gente tem uma rede de saúde mais deficitária, né? E aí a gente também começa a ver que a situação fica um pouco pior, porque aí sim tem alguns lugares que já estão com os leitos entrando numa situação um pouco mais crítica, né? Mas a gente tem que considerar isso.
uma população menos protegida, né, mais vulnerável, porque está menos vacinada, e também a situação da rede de saúde local. E aí, quando a gente olha os casos de infecção por Covid, olhando nesse mapa que pega aí os 2 anos da pandemia, né, é claro o quão impactante foi essa variante Ômicron, né? Ela subiu muito acima das piores curvas que a gente teve em meados do ano passado. Mas quando a gente olha o mesmo gráfico agora com o foco, né, para os óbitos causados por Covid, a gente tem um crescimento, sim, mas ele não é tão superior, ele não segue ao gráfico de infecções, né? E dali a gente já vê que alguma coisa aconteceu, né? Então, nós temos uma nova variante, uma variante que tem uma transmissibilidade muito alta, parece não ter uma virulência tão alta, mas também nós temos uma população agora, em grande parte, vacinada, o que contém um pouco esse agravamento da doença, né? E é isso que alguns estudos que já foram realizados, eles mostram que existe sim uma neutralização da variante Ômicron estimulada pela vacinação. Então, a variante, ela consegue escapar, mas ela não consegue agravar, né? Então, a pessoa fica doente, ela adoece, mas ela não agrava, né? E é importante lembrar que as vacinas para a Covid, essas vacinas não é primeira linha que a gente chama, eu esqueci agora, de primeira geração, desculpa. As vacinas de primeira geração, que são essas as vacinas que a gente está em uso no momento, elas não foram desenvolvidas com o objetivo de impedir a transmissibilidade. É claro que se isso acontecer é ótimo, é um ganho, né? É tudo que a gente mais quer. Mas o grande objetivo dessas vacinas é reduzir os casos de hospitalização e os casos de óbito, como é o grande objetivo da vacina de influenza. A vacina de influenza também não tem uma eficácia altíssima. A vacina de influenza a eficácia dela gira em torno de 80%, né? Mas o objetivo dela é reduzir os casos graves, é reduzir as hospitalizações e é reduzir o óbito. Esse é o objetivo. E a da vacina de Covid é a mesma coisa. E o que a gente tem percebido é que isso tem acontecido, né? E a variante Ômicron tem dado esses subsídios aí para a gente entender isso. Trazendo então mais essa relação da vacina com a variante Ômicron, é que os estudos mostram que existe, falando principalmente das pessoas agora, né, das pessoas infectadas, uma redução importante de infecção após 2 doses da vacina, quando a gente compara a variante Delta. Também a eficácia é ainda maior quando a pessoa ainda tem a dose de reforço. E quando pega a hospitalização, também a gente tem uma redução importante em pessoas com esquema completo e quase em 90% de redução de hospitalização em pessoas que, além do esquema, fizeram reforço. Esses dados são olhando para hospitalizações, tá? São dados do Canadá, se eu não estou enganada, mas aqui a gente tem uma realidade muito próxima a essa. Então, aqui, né, dezembro de 2021, começou a predominância da variante Ômicron e logo sobem os casos de hospitalização. Essa linha contínua são as pessoas que não se vacinaram. A segunda linha, que é a tracejada,
são os casos de hospitalizações em pessoas vacinadas com esquema completo. E a terceira linha, que são a linha pontilhada, são os casos de hospitalização em pessoas com a dose de reforço. Então, fica claro, né, num gráfico muito claro o objetivo de que as pessoas vacinadas agravaram menos, foram menos hospitalizadas, principalmente aquelas que receberam a dose de reforço. Mas como está a vacinação aqui no Brasil? Bom, a vacinação aqui no Brasil está dessa forma. O verde claro é quem recebeu pelo menos uma dose, o verde médio é quem fez o esquema completo e o verde escuro é quem recebeu a dose de reforço. Então, em números, pessoas totalmente vacinadas, nós temos em torno de 71%. Né? Ou seja, 71% da população brasileira recebeu o esquema completo de vacinação. E 26% receberam a dose de reforço. E a gente acabou de ver que é importante estar totalmente vacinado, mas é muito importante ter a dose de reforço. Então, a gente precisa canalizar os nossos esforços para, primeiro, conseguir que as pessoas que fizeram uma dose só façam a segunda dose, né? As pessoas que fizeram o esquema completo façam a dose de reforço, porque a gente tem um resultado, um impacto muito maior quando as pessoas estão ou com o esquema completo ou com a dose de reforço. E aí, também tem os estudos que mostram essa relação de intervalo entre a vacina e a infecção, né? Por exemplo, essa dose de reforço, quando ela deveria ser feita, se a pessoa se infectou. Hoje no Brasil, a orientação é que pessoas que tiverem a doença, elas devem aguardar 4 semanas para receber a vacina de Covid, né? E por quê? Existem estudos, isso na verdade acontece para todas as vacinas, né? Todas as vacinas, quando elas precisam de mais de uma dose, existem ali aqueles intervalos preconizados entre as doses. Esses intervalos, eles são fundamentais para garantir uma resposta imunológica adequada. Quando a gente encurta esse intervalo, a gente vai ter um prejuízo na resposta imunológica, ou seja, na eficácia dessa vacina. E é por isso que sempre na bula da vacina, a gente traz ali qual é o intervalo mínimo, ou seja, não dá para fazer menos do que isso. Menos do que isso compromete, de fato, a eficácia, e essa dose, inclusive, é considerada como não válida. Então, se a gente pegar o exemplo da vacina de Covid lá do Instituto Butantan, são 2 doses, com intervalo para adultos, né, de 14 a 28 dias. Ou seja, eu faço uma dose, no mínimo 14 dias depois, eu posso fazer a segunda dose. Se eu fizer menos do que isso, eu não respeitei esse intervalo mínimo, então eu vou ter um prejuízo nessa resposta imunológica, eu vou ter um prejuízo na eficácia esperada dessa vacina, e, portanto, essa segunda dose a gente não considera como dose válida e essa pessoa precisa ser revacinada. Esse intervalo mínimo, ele varia de vacina para vacina, de faixa etária para faixa etária. Então, essa mesma vacina, a Coronavac, utilizada lá nas crianças e nos adolescentes de 6 a 17 anos, o intervalo mínimo é 28 dias, não pode fazer menos do que isso, né? Então, esses intervalos entre as doses da vacina, a gente já sabe que eles são importantes para a condução de uma resposta imunológica adequada, né? Para a gente atingir o nosso objetivo ali, aquela eficácia esperada. E agora, o que os estudos estão trazendo, e a gente já tinha visto isso um pouco também com alguns estudos
lá no primeiro ano da pandemia, principalmente com a vacina AstraZeneca, que quando atrasava um pouco a dose, né, a segunda dose, a resposta era melhor. A gente tem estudos mostrando da AstraZeneca que quando você faz com um intervalo maior, você tem até uma duração mais prolongada, né? E o que tem trazido agora com a variante Ômicron é isso também, que o intervalo entre a infecção, e a infecção nada mais é do que como se fosse a vacina, ela é um estímulo natural, né? A infecção e a vacina, no nosso corpo, eles se comportam mais ou menos igual, e só que a infecção é uma indução natural e a vacina é uma indução artificial, né? Então, que esse intervalo entre a infecção e a vacinação, quanto maior, melhor a resposta imunológica. Só que é claro que a gente precisa colocar na balança a situação epidemiológica que a gente está vivendo, né? Então, a pessoa teve uma infecção. Eu sei que essa variante, ela permite ter uma reinfecção. Eu não vou vacinar porque o intervalo maior vai me dar uma resposta imune? Não, com 4 semanas eu vacino já para garantir alguma coisa, né? Então, a gente sempre tem que pesar o ótimo do bom, né? Numa situação epidemiológica de pandemia, não dá para eu ficar esperando o ótimo, a gente tem que trabalhar com o bom. Então, no começo, quando falando só de vacina, né? A gente não tinha muita vacina, a gente colocou um intervalo maior para dar tempo de chegar a vacina, só que acabava que esse intervalo maior era bom, ele, né, desencadeava aí uma resposta melhor. Quando a gente começou a ter vacina, existia uma necessidade de vacinar a população e de completar o esquema, porque esse é um problema que quem trabalha com vacina sofre há muitos anos, né? Completar esquema vacinal é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, também ficava esse esforço para completar o esquema, e aí por isso que, ao longo do tempo, os intervalos eles foram diminuindo para a gente conseguir pessoas com a vacinação completa, que vai ter uma boa resposta, mas é aquilo, né? É o bom versus o ótimo, né? Tem também evidências que sugerem que essas pessoas que foram vacinadas previamente e têm a infecção pela Ômicron, elas teriam uma proteção maior do que pessoas que não teriam sido vacinadas anteriormente. E isso não seria só para a variante Ômicron, isso também serviria para outras variantes. E pensando pela lógica do que eu falei agora, né, a própria infecção, ela atua como que a gente chama de booster, né, um reforço para a vacina. É mais uma vez o organismo entrando em contato com aquele antígeno e estimulando a produção específica para aquele antígeno, a produção de anticorpos. O que a gente ainda não sabe sobre a Ômicron? A gente não sabe a duração de proteção. Então, por que as pessoas se reinfectam, né? Qual é esse período, né? Qual é a diferença de uma pessoa vacinada que teve Ômicron para uma não vacinada que teve Ômicron? Será que a vacinada com Ômicron vai ter uma chance menor de reinfecção do que a outra? Tudo indica que sim, mas a gente ainda não tem evidências sobre isso, né? A gente também não tem evidências dos eventos adversos, se haveria uma diferença de frequência ou gravidade dos eventos após uma dose de reforço em pessoas previamente infectadas. Até agora, o que a gente viu, isso não muda muito, mas também a gente não consegue saber. E é aquilo que eu estava discutindo agora, né? O impacto do intervalo da infecção da Ômicron e a vacinação. Como eu falei, aqui no Brasil, a gente utiliza esse intervalo de 4 semanas, mas alguns estudos sugerem que um intervalo maior teria uma resposta melhor, mas é colocar aquela balança lá do que é melhor a gente fazer, né? Vacinar logo ou aguardar e ter o risco dessa pessoa se reinfectar. É aquela escolha que toda hora a gente precisa fazer. Eu não podia
perder essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre a variante Ômicron e não trazer sobre os dados das crianças, né? Quando a gente fala da infecção de Covid em crianças, era um discurso geral, né? Em criança não é tão grave, em criança elas quase, né, praticamente são assintomáticas. A gente sempre soube que elas eram um vetor, né? Era uma forma de transmitir, porque não tinham sintomas, mas tinham a doença, e nelas não era grave, mas elas transmitiam a doença para pessoas que poderiam agravar. Isso era um discurso geral, né? Todo mundo tinha. E, de fato, quando a gente olha que as variantes, né? A variante original, a alfa, a delta, tinha ali um padrão parecido, né? Até que veio a Ômicron. O que a gente percebe hoje é que a Ômicron, além dela ser mais transmissível, ela também é mais importante nas crianças. Então, nunca a gente testou tanta criança quanto a gente testou nesse final de ano e início de ano agora. Nunca a gente viu tanta criança sintomática. Antes, a gente praticamente não via criança sintomática, né? Claro que já tinham crianças que tinham Covid, já tinham crianças que agravavam, né? Já tinham crianças que até morriam. Mas agora, com a Ômicron, a gente vê esse número crescendo muito, né? Então, é muita criança tendo sintomas, a grande maioria sintomas leves, mas a gente já vê uma diferença de perfil. Então, tem que tomar cuidado, né? A gente precisa tomar cuidado, entender que as coisas mudam, né? E é isso, as crianças, elas são hospitalizadas, elas podem morrer por Covid, e a Covid, apesar do número ser muito baixo, ela é a doença que é prevenível por doença que mais mata a criança. Se a gente compara Covid-19 e meningite, Covid mata mais que meningite. Covid e sarampo, Covid mata mais que sarampo. Então, é uma doença que é menos grave em criança? Mas ela ainda é importante. E um outro ponto importante que é legal trazer para vocês também, é que muita gente fala assim, mas nos Estados Unidos quase não tem morte de criança, no Reino Unido quase não tem morte de criança, mas espera aí, vamos olhar para dentro de casa, né? Vamos ver os nossos números. E aqui no Brasil existe um cenário diferente. Aqui no Brasil morre 4 vezes mais crianças e adolescentes quando a gente compara aos Estados Unidos, por exemplo. Então, a nossa situação epidemiológica é diferente, né? Então, a gente também, se a gente tem esse dado, porque muitas vezes a gente usa dado de fora, como eu mostrei aqui para vocês, por falta de dados daqui de dentro, né? E na prática a gente observa que é mais ou menos aquilo ali, é mais ou menos o que está acontecendo. Só que quando a gente tem a informação, quando a gente tem o dado, a gente tem que trabalhar com os nossos dados, porque é a nossa população, é a nossa realidade, né? E é isso que acontece com a situação de óbitos em crianças por Covid, né? No Brasil, o impacto da mortalidade de crianças e adolescentes é muito maior do que quando comparado aos Estados Unidos. Então, as vacinas que são hoje disponibilizadas para as crianças, elas têm estudo de eficácia, elas têm estudo de segurança, não são vacinas experimentais, como as vacinas utilizadas nos adultos também não são vacinas experimentais. Elas são recomendadas internacionalmente, nacionalmente, pelas sociedades que entendem de vacina, né, e estudam a fundo doenças e vacinas. Então, gente, a gente precisa acessar dados de segurança, né, de segurança, assim, dados confiáveis, desculpa, a gente precisa entender o que está descrito aí, e
recomendar e confiar. As nossas coberturas vacinais de Covid para criança estão baixíssimas, porque tem muita fake news rolando, né? E aí eu queria finalizar essa fala dizendo que tem duas coisas que eu tenho certeza absoluta, é que o planeta é redondo e que as vacinas funcionam. Obrigada.